Olá, meus queridos! Para a nossa segunda aulinha de hoje, vamos relembrar aqui algumas regrinhas de português. Primeiro, vamos falar sobre o plural de palavras terminadas com S ou Z. Vocês lembram que em palavras terminadas com S ou Z, no plural acrescenta-se ES, como por exemplo nessas palavras aqui. País, plural, países, acrescenta-se o ES. Nariz, narizes. Então, algumas palavras, a grande maioria que são terminadas em S ou Z, acrescenta-se ES quando passamos ela para o plural. Mas nós aprendemos também que tem algumas palavras que não mudam, nem no singular, nem no plural. Elas são a mesma palavra para representá-las. Por exemplo, lápis, plural e singular é escrito da mesma forma. Um lápis, dois lápis. Ônibus, tênis. Então, essas palavras aqui é plural e singular, sendo a mesma escrita, a mesma grafia. Então, não esqueçam de quando é terminado em S ou em Z, acrescenta-se ES para fazer o plural das palavras, para escrever. Então, vocês vão lá na página 19 do caderno de atividades de português e vão escrever o plural dessas palavras aqui. Por exemplo, pires. Pires. A palavra pires entra nessa regrinha aqui, em que plural e singular é a mesma grafia. Não existe pirises, é pires. Mas vocês vão ver que existem outras. Por exemplo, capuz. O plural é capuzes. Então, vão observar as figuras e completar a cruzadinha na página 19. E na página 20 do caderno de atividades, nós vamos continuar falando sobre as formas nominais do verbo. Nós vimos que existe a forma nominal no infinitivo, no gerúndio e no particípio. O verbo no infinitivo é o verbo na sua forma original, sem conjugação, terminado em R. Por exemplo, falar. O gerúndio é o verbo que indica que a ação ainda está acontecendo no momento da fala e caracteriza-se pela terminação NDO. Por exemplo, falando. Já o verbo no particípio, ele expressa uma ação depois de finalizada e apresenta as terminações ado ou ido. Por exemplo, falado. Seguindo aquele exemplo que vocês fizeram no caderno de português, aquela tabela, colocando os verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio, vocês vão resolver o exercício 16 da página 20 de português do caderninho de atividades. Apenas para colocar as letrinhas ali, indicando as formas nominais em destaque. Se for infinitivo, vão colocar I. Se estiver no gerúndio, vão colocar letra G. E se estiver no particípio, vão colocar letra P. Por exemplo, viajar. Viajar, o verbo está na sua forma original. Então, está no infinitivo. E na página 21, vocês vão ver que tem um texto de divulgação científica. Esse texto tem a função de divulgar, por meio de uma linguagem acessível, o conhecimento científico a um público amplo e nem sempre especializado. Apresenta informações ao leitor, expondo e explicando processos ou fenômenos. Assim como aquele texto que vocês fizeram da pesquisa do elemento químico. Aquele era um texto de divulgação científica. Vocês falaram com as palavras de vocês, realizaram a pesquisa e ainda fizeram um vídeo explicando o que vocês haviam entendido sobre o elemento químico. Então, a tarefa de vocês é ler o texto da página 21, que diz como funciona a Estação Espacial Internacional. Saiba como é a vida dos astronautas nesse laboratório que fica na órbita da Terra.
bem longe da superfície. Vão ler o textinho, interpretar e responder as questões 2, 3, 4, 5 e 6 sobre o que vocês entenderam desse texto. Então, um beijo, meus queridos.